Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje nós iremos falar de um assunto que todo mundo gosta de falar, insegurança em bairros. Mas antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal que está aqui embaixo, cliquem, deem dicas sobre sugestões, sobre assuntos que vocês querem ouvir aqui conosco. E para falar sobre esse assunto, insegurança em bairros, eu trouxe um profissional da área de excelentíssimo gabarito, que trabalha com tecnologia, é consultor em tecnologia, Roberto Rocha. Olha, João, eu estou muito feliz de estar aqui. Você não tem noção de como é Eu bom estou feliz. rever você depois de algum tempo de projeto e saber que o destino nos trouxe de volta para estar falando de um assunto tão bacana que é a relação da sociedade na rua, né? Eu conheci o Roberto em um projeto que nós fomos chamados em 2014, 2014, na Vila Madalena. Vila Madalena. A doutora Segurança foi chamada para falar sobre segurança nos bairros, que era aquele problema, logo que tinha começado o carnaval, né? Copa do Mundo. Isso, então o pessoal estava muito receoso e a gente teve uma reunião com o pessoal lá na Gazeta de Pinheiros. A Ana Donini nos recebeu várias autoridades, né? E daí foi muito bacana porque o Roberto continuou e foi um sucesso total. Na verdade, ela me colocou uma missão que eu venho 8 anos lutando para ver se isso realmente se torna, de fato, aquilo que a gente pregava lá atrás, né? Que é a sociedade se mobilizar e toda a parte a gente chama de zeladoria, é da sociedade e a segurança é do governo. Então, mas tem que estar junto. E é isso que a gente vem fazendo. Esse que é o conceito que nós estávamos falando antes sobre segurança, né? Que o governo tem que trazer e a sociedade se envolver. Conta pra gente um pouquinho desse projeto que é o Segue de Boa, que é a tua empresa, e o que a Segue de Boa faz, e o que ele já fez. Conta aí pra gente tudo. Então, daquele ano o que a gente pode fazer para ter nosso bairro seguro? Aquele ano que você me trouxe para a mesa de diálogo, né, com a sociedade, e nós tínhamos que tomar uma decisão em uma semana, né? O carnaval estava ali chegando, a população se reunindo para ficar num quadrilátero ali na Morato Coelho. E aquela história, quem paga a conta? É sempre a pergunta de um projeto desse tamanho. E na discussão da mesa lá, nós chegamos à conclusão que a gente poderia, naquele tempo curto, contar com os donos de bares. E com o apoio da sociedade, com o seu apoio, o apoio da Ana Donini, e da Polícia Militar, nós fomos falar com os donos de bares e eles se reuniram conosco na segunda agenda, né? Lembra que nós tivemos a primeira agenda que foi uma agenda de discussão tecnológica, a segunda agenda já foi uma discussão comercial e foi muito leve, porque os donos de bar entenderam que se tivesse segurança com a sociedade acompanhando, iriam ter mais pessoas, mais lucro para eles. E é um fator, né? Quando traz segurança no entorno, todo indivíduo ganha. E foi daí que eu comecei o conceito de colocarmos as primeiras câmeras, depois vieram a demanda da SAAP, com a Márcia Udi e a Maria Helena se empolgaram com aquele modelo do carnaval já em 2016. Tá, mas conta pra gente que o pessoal de casa não sabe qual é o modelo. Como é que é esse modelo de segurança no bairro? Quem paga a conta é a sociedade, porque a gente sempre fala, né, que a mobilidade que a sociedade tem de se reunir é muito maior do que do Estado. O Estado tem toda a burocracia, tem a questão de editais, enfim, é um compliance muito pesado para que a gente possa vender via Estado. Quando a população se mobiliza, ela faz um rateio, junta o dinheiro, nos contrata e aí assim a gente põe de pé o sistema. Então eu estou no bairro do Brooklyn, por exemplo. Então a gente se reúne, todas as associações que existem, olha, a gente quer colocar 200 câmeras, a gente vai pagar e o Roberto vai vir fazer todo esse trabalho. Eu vou chamar o comandante da área, porque sempre a segurança, ela sempre remete à polícia, não é à sociedade. A sociedade fomenta a operação, que nem você falou, junta lá os empresários ou a associação de moradores, que sempre é o modelo clássico de união, né? Ou fala através do CONSEG, que também é muito importante deixar claro que o pessoal tem que participar das reuniões de conselho de segurança para que eles possam entender o que está acontecendo de fato no bairro. Porque aí tem interlocução com o capitão, com o delegado, com o presidente do CONSEG. Então a gente tem que manter os canais oficiais de comunicação. E vocês... como as pessoas conseguem participar dessas reuniões? Que acho que é bom a gente esclarecer isso. Normalmente na sua região, procura nas redes sociais, todo bairro tem essas reuniões. Em São Paulo, quase todos os bairros, não sei se todos, mas acredito que quase todos os bairros têm o CONSEG ativo.
no interior, todas as cidades têm consegue ativo. E é nesse consegue que o pessoal vai, olha, a gente precisa de mais viaturas aqui, a gente precisa de menos viaturas lá, é isso, né? Levar a demanda, né, da sociedade, da sua rua, né? Porque aí começa a ficar mais micro, né? Então, o indivíduo vai lá para falar das coisas que incomodam ele enquanto ele está como cidadão, né? Na casa dele, na rua dele. E isso colocado no mapa, né, que eles chamam mapa de hotspot, né, para saber o mapa onde está a criminalidade, a polícia, com as suas ferramentas, começa a entender onde ela tem que atuar e de que forma atuar. Não só a câmera, mas também tem que melhorar a iluminação, poda de árvore, tem toda uma sequência que leva a melhorar a segurança. Não só a câmera é uma ferramenta importante, mas ela é uma terceira etapa depois que a sociedade se coloca à disposição de ajudar. Mas por isso que é importante, né, o pessoal ter o sentimento de pertencimento, porque as pessoas gostam de reclamar, gostam de, né, mas tem que ter ação, né, Roberto? Eu acho que isso que é importante, a gente atuar como a gente é no nosso bairro, a gente tem que cuidar, a gente tem que ir lá, tem que saber onde é que tem que discutir, né? Reuniões de condomínio. E não só reclamar. O que nem eu falo, o pessoal vai para... não gosta de nem reunião de condomínio. É muito difícil entender a cabeça do ser humano quando ele fala do nós, né? A gente tem que começar a resgatar isso. Eu sempre brinco, né, que a melhor coisa que tem é quem puder remeter ao tempo dos avós. É a melhor relação humana que existia, né? Dava o filho para batizar, pegava o arroz, pegava o feijão, trocava, mas vivia leve, porque não tinha culpa de que o outro é melhor, o outro é pior. Não, é todo mundo junto. E esse resgate daquele tempo tem que começar, de alguma forma, a ser refletido, porque quando a gente perde a origem, que eu falo que eu estou muito feliz porque eu sei a minha origem, isso me remete ao meu futuro, eu sei para onde eu vou. Isso é muito tranquilo, é simples, mas é complexo quando você se fecha no seu mundo. E a sociedade precisa se abrir mais, entender os costumes do vizinho, alguma coisa diferente, né? Então, por isso o Consegue estar ali para orientar metodologias de um ajudar o outro. Quando a gente fala da câmera na rua, no fundo, o ideal é que a minha câmera, que está do lado de cá, espelhe a sua casa. A sua câmera espelhe a minha casa. Esse é o modelo colaborativo que eu acho que tem que ser revisto. Não a minha câmera olhando minha rua, minha calçada, meu. O bandido, quando é no mano a mano, ele leva vantagem, porque ele vem armado, ele vem estratégico, ele não vem de qualquer jeito. Então, quando estou eu e o bandido, é difícil. Quando estou eu e você contra o bandido, já começa a complicar. Imagina uma rua inteira contra o bandido. Complica mais a vida dele. Hoje nós temos a vizinhança solidária, né, que está se usando muito em vários bairros. A gente vê, aqui temos vizinhança solidária. Eles colocaram inclusive placas, faixas, mostrando para os meliantes saberem que ali tem uma união daqueles vizinhos, né? Esse é o primeiro passo, mas o fato de colocar a identidade visual do projeto, né, o Vizinhança Solidária, que é um projeto bacana da Polícia Militar, porque se vocês tiverem dúvida e quiserem acessar, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Comunitária, Vizinhança Solidária. É um projeto de governo. Tu quer falar um pouquinho sobre esse projeto? Acho que era bom, né? É legal, porque assim, todos podem aplicar esse projeto, tá? E de uma forma muito tranquila, não tem custo. A não ser uma plaquinha que você pode mandar fazer em qualquer lugar, desde que siga os padrões, também vai estar lá no programa o modelo, né, da plaquinha. É uma plaquinha branca, vocês já devem ter visto aí com um bonequinho com binóculo, exatamente passando a ideia de que tem alguém fazendo a zeladoria. Levar bem claro, não podemos esperar para fazer segurança entre nós. Nós não vamos fazer segurança, nós vamos fazer zeladoria entre nós, nossa família, nosso núcleo de família e o núcleo do bairro. Então, começa com a zeladoria, um olhando pelo outro e cuidando, que é o conceito do condomínio, né? Por isso que chama lá zeladoria, tem um zelador, né? No nosso caso, todos somos zeladores individuais e comprometidos. Uma vez que a gente fez essa modelagem, escolheu os moradores, ou os moradores se cadastraram, aí cria um grupo no WhatsApp, aí a gente vai lá e não consegue. Alguém vai lá e não consegue, que esse cara é chamado de tutor, essa pessoa que se predispõe a fazer interlocução. Que foi eleito pelos vizinhos, ou aquele que tem mais tempo, um aposentado, uma pessoa que tem mais liberdade de horário para participar das reuniões, são mensais essas reuniões. Então, quando ele começa a criar esse movimento, né, vamos nos unir, vamos criar o grupo do WhatsApp, que normalmente é chamado Rua Tal, Vizinhança Solidária, e falar com a polícia. Aí vem um representante da Polícia Militar, que o capitão, com a disposição da lei, que está lá, é um projeto de lei,
manda um representante, ou um sargento, ou a próprio capitão, depende muito do tempo que tem disponível lá na companhia, para falar com esses moradores na rua. Aí faz a reunião na casa de alguém, começa aquela relação bacana. Então era um ou outro morador, vários moradores, tem rua que é todos os moradores, aí vem o capitão. Em vez, porque ninguém quer ir para reunião, né? Não gosta de reunião de condomínio, vai na reunião do Consegue, fala que é horário, enfim, desculpas existem, mas no fundo deveriam todos ir para conhecer o capitão, para conhecer o delegado, para falar com o presidente do Consegue, abrir o diálogo para que eles possam entender as suas mazelas. É a doação, né? O eu tem que ficar de lado. Mas é um movimento que em alguns lugares funcionam mais, outros funcionam com mais dificuldades, mas todos que implementam o Vizinhança Solidária, dá certo. Melhora e mitiga o criminoso, porque ele fica incomodado, porque agora ele não está mais oculto. Ele está presente quando alguém vê, avisa no WhatsApp, olha, não quero suspeito, porque alguém diferente do nosso cotidiano, principalmente em horários complicados, madrugada e final de dia, ou o que acontece muito, pessoal, no final de semana, os homens gostam de ir para assistir o futebol. Aquele horário é muito crítico, porque as crianças sabem que os homens estão ocupados, então tem uma fragilidade na família, porque o homem está na frente da televisão, normalmente. Porque é um esporte muito próximo daquele momento que fica todo mundo vinculado, seja lá qual for o clube, mas fica lá assistindo. Aí o que acontece? As crianças vão para a rua, os bandidos sabem que eles estão fragilizados. Então Boa aquele dica, hein, momento, pessoal? aquele momento é muito importante de estar atento, né? Porque o bandido sabe. Ele conhece a rotina, porque ele tem tempo para pensar na rotina. Então o melhor momento que a gente tem que, o momento mais importante, né, que a gente tem que estar atento é nessas quebras de hábito. Eu nunca saio da minha casa para o mesmo lado. Ou eu vou às vezes eu vou para a esquerda, às vezes eu vou para a direita, mesmo indo para o mesmo lugar que a padaria. Mas eu nunca saio para o mesmo lado. Ninguém sabe para que lado eu vou sair. Né? Mas isso é uma técnica que eu descobri com os consegues, conversando com os capitães. É não criar o hábito para não virar uma presa fácil. Tem muitas dicas legais que o Consegue, dentro do programa Vizinhança Solidária, vocês vão descobrir. Passa. E se torna hábito e é natural. Eu faço isso naturalmente. Eu nem penso muito. Eu falo, vou por aqui hoje, vou por ali. Às vezes eu não vou nem pelo caminho completo, eu corto uma rua e vou sair lá na padaria depois, levo um tempo maior. Porque às vezes o bandido sabe que eu estou naquele hábito de sair de manhã. Então é muito importante quebrar os hábitos do cotidiano para que o bandido não tenha facilidade de tomar uma decisão pré-meditada. Passear com o cachorro no horário alternativo. Alternativo. Também, e o cachorro vai gostar também, porque ele vai falar assim, puxa vida, hoje está vendo um cachorro diferente, porque eles também se comunicam, né? Eu sou muito de cachorro, eu tenho um dálmata, coisa mais linda do mundo. Que lindo. E desobediente, viu, Pingo? Isso é terrível. Mas assim, o Pingo é todo pintadinho, né? Então tem um monte de pinta, né? Se a gente chama ele de Pingo. E o Pingo, obviamente, vai gostar de sair em horários diferentes, vai, porque para ele, que está ali no território muito controlado, quando ele sai, ele também sai. E eu também não saio pelo mesmo lado. Eu saio sempre diferente, por questão de hábito. Mas, enfim, coisas, detalhes, né? Que a gente... Então, voltando ao Vizinhança Solidária como ferramenta de governo, aí quando a polícia vem para o processo e começa a fazer essa interação, que pode ser mensal, que pode ser quinzenal, aí depende muito do como os moradores fazem a acolhida desse policial. Porque, pessoal, não é só pedir a polícia no 90 quando está com dívida, né? Com dúvida, com problema. Na hora, né? Na hora da sua mazela. Não sabe... Chama o cara para tomar um café, faz a reunião, ele vai ficar feliz, ele vai se sentir mais acolhido e quando você precisar, ele conhece você pelo nome e ele sabe como o comportamento seu, sabe até se pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, porque o policial, ele é gente. Ele está dentro de uma farda com uma regra. Mas quando você tira ele daquela regra, ele se torna um amigo. Sabe que eu vejo assim, eu não sei se tu sentiu isso, muitas vezes aqui em São Paulo, as pessoas têm medo de chegar perto dos policiais. Elas olham, fazem aquele olhar assim que não está vendo, porque acho que no passado a gente tinha problemas, ele vai pegar no meu pé. As pessoas têm um pouco desse receio, tu não acha? Aquela tem história... que convidar para tomar o café. Aquela história do perdeu no caminho, né, que eu falo do avô, e aqui o tempo atual, a gente perdeu no caminho
aquela coisa da relação humana, né? Que é importantíssimo, né? A gente, eu falo e volto sempre a insistir, eu estar aqui, eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu gosto de estar aqui com você, eu gosto de estar aqui nesse programa fazendo isso que eu estou. Então, é um momento de felicidade. O policial também gosta de ser acolhido no momento de uma reunião leve. Ou chamar o policial da sua rua que está passando para tomar uma água, né? Sim. Eles ficam ir no banheiro, que Sim. eles têm problemas. Né? Eu tenho os soldados que estão lá, os praças, né? Que estão lá na companhia no qual eu pertenço, lá que eu moro, né? Eles conhecem o meu cachorro pelo nome. Sabe quem é o Pingo? Porque eu acolho eles quando eles estão lá, exatamente isso. Não só a PM, mas também eu tenho amigos que moram lá, que são da Polícia Civil, a gente conversa, é mais fácil até porque eles moram lá no bairro, da GCM. Então, a gente faz um trabalho de acolhida. A sociedade na qual eu moro tem esse conhecimento através da nossa relação com a segurança pública. E isso faz uma diferença tremenda. E tanto é que a nossa rua ali, o entorno, 3 ou 4 ruas, são mais seguras que as outras. Por quê? Porque a gente acaba trazendo a polícia para perto para conversas e os outros não trazem. Só que quando o bandido vai lá, ele não sabe se a polícia está lá, por que que está. Porque ela passa em todos os lugares. Mas como a gente chama mais para reuniões do PVS ou reuniões de confraternização, o bandido não sabe, tem uma viatura parada lá, uma hora da viatura da PM, uma hora da viatura da GCM, uma hora da viatura da Civil. Ou tem muita coisa enrolada naquela rua, né? Que normalmente os do mal pensam assim, né? Mas o importante é que a polícia presente, o bandido ausente. Intimida. Não dá para ocupar o mesmo espaço as duas coisas. Então, se a gente tem a polícia perto, o bandido está longe. Eu acho que a gente podia começar a pontuar aqui na nossa conversa os pontos para a gente ter um bairro seguro. Então vamos lá, primeiro ponto, se envolver, né, com as reuniões do Conseg e se envolver com os vizinhos. Segundo ponto, alternância de horários. A gente pode ser, né, vamos pegar um caminho diferente para ir para o escritório e tal. Terceiro, passear com o cachorro em horários alternados também. E chamar os vizinhos para passearem também, porque isso se torna juntos, ocupar né? espaço. Importantíssimo. Quarto ponto, chamar, né, ter esse contato mais humano, né, com os policiais, o pessoal da PM, da Guarda Municipal, que é importante, e não correr deles. Não só ir para a reunião não consegue, que é importante ir, que é o representante, que é o tutor, tem que ir, mas toda a população conhecer quem é que nos dá segurança. Então, se a gente está em 4 pontos já para ter um bairro seguro. E sem precisar de condomínio, porque não dá para todo mundo morar em condomínio. Porque se fosse fácil, né, não é barato, então dá para transformar o bairro, que é um bairro aberto, fechado, em um condomínio fechado. Fechado no conceito, né? Fechado na cortesia, fechado na amizade. Esse é o fechamento que eu acho que tem que ter. Não, e tu vai passear com o teu cachorro, tu tem cachorro, eu também tenho, as pessoas passam por ti, não olham, elas fazem assim, elas não querem te cumprimentar. Eu não sei como elevador, né? Às vezes, aí eu falo, né? Bom dia, oi vizinho, bom dia. E eles acham até que eu sou louca, né? Da outro lado, oi. E isso... Você provoca a reação boa. Exatamente. A gente não pode, só porque a pessoa não olha para ti, deixar que ela mande como a gente tem que tratar. E eu tenho um vizinho que ele é muito bravo, senhor velhinho, que anda com os cachorros e fica reclamando. E eu começava, oi, meu cachorro briga com ele, né? Briga, ele se odeia. Oi, vizinho. Oi, agora ele... Sabe? Então, assim, a gente vai lá e a gente quebra. Eu acho que a gente quebra a união. Então, por exemplo, o outro se preocupar com a gente. É isso que tu falou. Acho que é muito importante. Não é só tecnologia. Não são só as câmeras que fazem a diferença, é o último detalhe, porque envolve recurso, envolve dinheiro. Então, para que você possa mexer com o dinheiro e ele também se tornar leve, eu tenho que confiar em ti. Tu tem que confiar em mim. Tu tem que me conhecer. Como é que tu vai me dar dinheiro para fazer um projeto, ou eu vou dar dinheiro para você fazer um projeto que envolve dinheiro, se nós não temos o primeiro passo da confiança mútua? Então, eu vejo muitos projetos não continuarem, porque as empresas que estão fazendo esse projeto não têm um relacionamento humano como base. Não interagem depois que vendem. Tem que dar manutenção, não no equipamento só, é no ser humano. Opa, boa. Eu tenho, por exemplo, eu vou falar aqui, a SAP está comigo desde 2016, eu falo com a Maria Helena toda semana, eu mando um zap para ela, oi, bom dia, como que você está? Porque a Maria Helena tem que fazer uma reportagem dizendo assim, ó,
os associados, né, que era presidente da associação, ó, o Roberto está aqui, qualquer coisa se precisar, eu estou à disposição. Roberto, está precisando de uma informação, faz uma live, vamos lá, vamos conversar com o pessoal. É a manutenção humana. Porque a câmera, por si só, como a gente recebe, é obrigação fazer. Mas a gente esquece que a gente também tem a obrigação de fazer a manutenção do relacionamento humano para que esse movimento continue recorrente, senão acaba. Aí tu tem que vender toda hora novos projetos, não, você pode... Até inclusive nessas reuniões que eu faço, eu nunca fiz uma propaganda em nenhum lugar para vender produto Segue de Boa. Eu sempre fiz a propaganda certa, aqui com você, com as pessoas que eu conheço, manutenção das pessoas a quais já contrataram o serviço da Segue de Boa, e isso é uma reverberação natural. São 2.850 câmeras em 8 anos que eu comecei com 20 lá no Carnaval. Sem fazer propaganda, qual é a mágica? Tá, mas é humano. A empresa, o bairro te liga e tu vai fazer essa consultoria e tu faz toda essa parte de alinhamento, de instalação, de tudo. Isso, junto com o integrador. Porque eu também, a Segue de Boa, hoje no status que nós chegamos, como que escalona no estado sozinho? Não dá. Precisamos de parceiros. Então, o nosso escopo tem o distribuidor, tem a fábrica, tem o distribuidor, tem o integrador e tem a Segue de Boa. Eu uso todos os canais, eu brigo para que vocês baixem preço, para que eles possam ter mais capilaridade, eu brigo para que a fábrica baixe preço, para que eles tenham mais capilaridade, e eu não interfiro no custo do processo. Eu entrego para o integrador, e onde que eu entro? Depois que a câmera está instalada, por alguém, ou por alguém que você indica, ou eu indico, ou o morador indica, porque tem que ter zona de conforto, lembra? Foi da confiança e tal. Então, eu já pego aquele cara que está lá, já no bairro, às vezes fazendo, e ensino ele, falo, cara, põe essa câmera aqui, porque ela tem que ficar 30% na calçada, 70% na rua. Ela não pode monitorar a casa dela. Não pode ter privilégios, porque se você está falando que vai entregar para o Estado ele tem que trabalhar para todos. O que é todos? Calçada e rua. Então já tem aquela técnica do vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Pum, tira do muro, passa para a calçada. Já começou a melhorar a vida, porque quando ele joga para a calçada, a câmera joga para a rua. Joga para a rua, o Estado tem mais condições de tomar decisões em imagens agora coletivas. Olha como que é louco o negócio, a gente vai mexendo com o ser humano, vai mexendo com a vaidade do ser humano, com o egoísmo do ser humano. É um projeto lindo o PVS, porque a gente trata de melhorar o caráter, trata de melhorar as ansiedades. E me diz uma coisa, quando tu fala de câmeras que foram para a calçada, esses totens que algumas empresas de monitoramento ou empresas de portaria virtual estão agregando na frente dos prédios? Olha, eu vou falar assim, uma coisa assim, como consultor, o pessoal pode ficar bravo, mas assim, tem que pegar esses totens, essas câmeras que estão na rua e criar esse movimento linear para entregar para a polícia. Porque não é só colocar a câmera, porque ali a gente só vê uma câmera. Bandido não tem medo de câmera, não tem medo de câmera. Se bandido tivesse medo de câmera, a gente tem, você que é distribuidor, quantos milhões de câmeras já existem vendidas e instaladas? Milhões. Não tem, realmente não tem. Não tem medo de câmera. Então o que ele tem medo de fato, que é o que o projeto que a Segue de Boa vem disseminando desde 2014. Tem que ter a participação efetiva do Estado, que faz a segurança pública dessas imagens, que tem que ter qualidade, que tem que estar voltada para o social, que tem que estar esse relacionamento humano, porque senão o bandido não vai ter medo da câmera. Ele vai ter medo de quem está operando esta imagem, e não é operando a câmera, porque o que a gente também, e assim eu falo, sempre explico, pessoal, câmera sem inteligência, no atual momento, em 2023, não pode ser burra. Ela tem que ser inteligente. E tem tanta inteligência hoje para pôr nessa câmera, não é tão barato ainda, mas tá, se não dá para pôr 10, ponha uma, mas ponha uma inteligente. Não ponha 10 burra. Pô, não dá. Não é? Vamos ser práticos. O bandido tem medo de ser identificado. Ele tem medo do carro dele ser identificado. Por quem? Pela polícia. Não é pela sala de monitoramento, porque então, monitoramento é depois que aconteceu. Vamos lá, todas essas câmeras que tu tem, 2.800 câmeras, elas vão para não é um centro de operações, né? Não é um centro de monitoramento. Elas vão para a nuvem e espelhado num projeto também maravilhoso que a gente vai falar, que chama Detecta. Isso, conta pra gente. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no ano 2014, com o governador Alckmin, trouxe uma ideia, junto com a Polícia Militar de Nova York para o Brasil, um projeto que a gente chama de Detecta, depois vocês procuram lá na internet, o Detecta da SSP-SP,
e vocês vão ver que ele tem lá todo um roteiro que qualquer um que desejar, qualquer um que eu digo assim, da área de tecnologia, né, que é integrador ou instalador, ou, enfim, queira pôr imagens à disposição desse projeto, olha que maravilha. Quando você manda essas imagens com câmeras específicas, né, que são as LPRs, as câmeras que têm algum tipo de inteligência, o governo começa a fazer operações automáticas a partir do banco de dados deles, né? Carros que estão com problema na justiça criminal. Não é documento. A polícia está preocupada com quem comete crime contra a vida ou contra o patrimônio. Esse é o papel do segurança. Então não é isso que essas câmeras vão fazer, eu não paguei o IPTU, o IPVA imagina. E vão atrás Isso de é mim. problema da fazenda, né? Fazendário. Porque parece que quando a gente passa por uma blitz, o cara sempre para, o cara que não pagou o IPVA, né? Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele, um capitão, que ele é muito legal. Ele fala assim para mim que o pessoal pede para ser parado. Pede. Ele sabe que é problema de documento e ele tem que parar, porque o cara simula e não sei o quê. Está devendo. Não sabe se é uma dívida grande ou dívida pequena, mas está devendo. E normalmente, quando está no trânsito, é porque tomou um pouquinho mais né? Bebeu um pouquinho mais fora da curva, ou porque está com o documento atrasado, ou porque está com a carta vencida. Mas ele tem que parar, porque o cara pediu. O cara quase que implorou para ele, para eu aqui porque eu estou devendo. Mas eles sabem, chama tirocínio policial, quando é um bandido. Pelas características, o carro não é muito... o cara está vestido de um jeito, o carro é de outro, como é que não tem compatibilidade? Normalmente é meio que equilibrado, né? Quem tem um carro de um valor agregado tem uma roupa de valor agregado, são características. É um conjunto, é um né? conjunto da pessoa, da obra, e não é carro. discriminação porque tem isso, aquele, porque é homem, mulher, não, nada disso. É características comportamental, social. Eles são treinados para fazer essa avaliação. Né? Teoria dos papéis, né? Max Weber já contava. Exatamente, então eles são treinados para isso. Então quando o cara deve, por algum motivo, pede para ser parado e eles param mesmo. Mas param não é porque está devendo documento, param porque o cara ficou incomodado, né? Fica suando. Não olha pra... Enfim, eles têm lá as técnicas dele, eu não sou especialista nessa área, mas eu sei que ele brinca muito, que o cara quando pede é porque o comportamento pede para que ele tome uma atitude perante aquele cidadão. Bom, mas enfim, a câmera já não. A câmera ela filtra e ela só identifica o cara que está na base de dados, inclusive atualizada, e que está devendo para a justiça e deveria estar preso. Se ele já cumpriu, se ele já está com a vida dele paga, ele tem o direito de circular, tranquilo. Cumpriu o papel dele social com a sociedade, né? A dívida com a sociedade. Porque a dívida não é com o Estado, é com a sociedade. Então, essas câmeras que tu tem instaladas, as 2.800... Algumas delas, não são todas hoje. Eu acho que 400 e poucos são com inteligência já atualizada. Eu estou atualizando o parque. Que é uma coisa nova que está chegando e essas câmeras conseguem fazer o reconhecimento desses meliantes, caso tenham sido já cadastrados nos projetos do Estado, né? Que é o Infocrime, Infoseg, Fotocrim. Aí são bancos de dados estaduais, municipais e federais que aí a polícia tem acesso a esse banco de dados. Eu não tenho acesso, não sei como é que funciona na essência, né? Porque isso é um segredo de Estado, que eu também não me interessa saber. O importante é assim, a câmera que eu ponho, a tecnologia que é disponível, ajuda a fazer o match, né? Eu falo que dá o match com o bandido. Vamos pensar que a nossa meta... eu não quero esse match não, né? Não vai ter. Esse bandido tem que pensar. Você não tem noção, o bandido desvia. Desvia, porque tem o logo da polícia lá, aquela característica... Não tem o logo da minha empresa, nem de empresa nenhuma, nem do meu parceiro, né? Da polícia. Então, quando ele olha aquela câmera e olha a outra que tem o logo da polícia, ele fala, aquela é ruim. Aí, sabe, aqui pode ser, mas aquela é ruim. Agora, falando de logos, explica essa camisa bacana aí. Foi da última sala que a gente montou lá em Osasco. Que inclusive recebi uma agenda linda, muito obrigada. Você agora tem um convite para ir no dia 20, e, se Deus quiser, você vai estar lá para a gente inaugurar a segunda sala de operação, que é na segunda CIA do 16º Batalhão, ali na Vila Sônia. Então é um projeto que começou com o movimento do Carnaval, aí nós colocamos um container na rua, e aquele container que nós colocamos na rua, nós agora colocamos dentro de uma companhia. Dentro de uma companhia. Aquele container que tinha tecnologia, que tinha um software de inteligência, lá em 2014, nesse ano nós conseguimos transpor ele para dentro da companhia. Para que a companhia tenha inteligência própria, com um banco de dados, fazer
com que as câmeras trabalhem de forma ativa, não é depois, ela trabalha antes. Mas e tem avisa uma pessoa olhando lá? Não tem. Não, tem uma pessoa lá. Tem um alarme que é olhando, não, ele fica lá presente, porque não existe monitoramento, tá? Imagina, o que eu te falei da métrica um pouquinho antes da gente entrar no ar, 645 vezes 100 câmeras. Se tiver 100 câmeras inteligentes por cidade, nós estamos falando já em 64.500 câmeras. É câmera demais, não dá para fazer monitoramento, mas da câmera avisa que naquele espaço a qual ela está cobrindo, que normalmente é uns 30 metros, então a gente coloca em lugar estratégico, a rua, passou uma pessoa que está procurada. Avisa a sala de operação em 10 segundos. 10 segundos. É muito rápido. Internet hoje, graças a Deus. Tá, mas a pergunta esse pré-cadastro, ele veio das bases da polícia e foram inseridos dentro dessa inteligência artificial, é isso? Isso, porque eles têm... Como que a gente tem que fazer para que esse base aumente? Sempre fazer os canais oficiais. 190, boletim de ocorrência. Tem que fazer para que isso gere dados. A câmera não sabe e nunca vai saber se você nunca denunciar e não estiver fazendo a nossa parte. Sempre remete à sociedade. Volta lá, aquela vizinhança solidária, viu um cara suspeito, liga para a polícia, chama a polícia. Então aí é o sexto ponto. E a gente tem que colaborar, reclamar, tem que fazer o boletim de ocorrência. Para que a base de dados fique atualizada. Esse negócio, eu não vou fazer boletim de ocorrência que não adianta comprar para celular, nada. Tem seguro do celular, normalmente. Isso aí não está errado, a gente tem que fazer. Para proteger o outro. Quando você denuncia que você foi vitimado de um furto ou de um roubo do celular e vai para a base de dados aquele humilhante, ele vai ser protegido, porque ele não vai fazer isso comigo. Você já preveniu dele voltar a te molestar, vamos pensar assim, né, o eu, mas você já preveniu dele molestar eu e outro, que não tinha... Então isso pode entrar como nosso sexto ponto, né? Vamos lá, de novo, vamos falar todos os nossos pontos. Ai, meu Deus, eu tô velhinho, cuidado, pessoal, itens. Eu posso falhar aqui, não. Primeiro ponto, a gente participar das reuniões do Conseg. Segundo ponto, ter esse envolvimento com o nosso vizinho, né? De estar cuidando da casa do vizinho e não só pensando em si. Terceiro, alternância de horários, de a gente não fazer os mesmos horários. Quarto, sair para passear com o cachorro em horários alternados e com os vizinhos, para se proteger. Nada de sair no mesmo horário, nada de levar celular, nada de levar... No futuro, com esse sistema, vai poder levar o celular. Eu garanto para vocês que nós, em breve, vamos mitigar os 5% que perturba a gente. Por enquanto, não. Ainda não. Vamos ser prevenidos. Porque se tiver em grupo, o bandido também não vem. Não pode ser um ou dois, mas se você tiver em 5, 6 e com um cachorro ainda, eu duvido que ele vai vir pegar celular ali. Ele vai em outro lugar. 5, a gente participar das reuniões. Ou esse já foi dito? Não foi, não. As reuniões levar as nossas com a polícia. Tratar bem a polícia. E trazer ele para perto. Eles para perto. Para tomar café, viu? Para tomar café em casa. Bater papo, banheiro, aquele bolo da vovó, isso aí, aquele pão de queijo, sabe? Coisa legal. Ele vai ficar feliz, vai lembrar da gente da nossa sociedade. Vai lembrar pelo nome, porque eles têm uma memória muito boa, viu? Quando encontrar a gente na padaria, fala, ei, Roberto, como é que vocês estão? Porque eles têm essa função de acolher, mas precisam ser acolhidos. Exatamente. Ótima, né? Bolinho para os nossos policiais. E o sexto ponto, que seria, que a gente já esqueceu agora, de fazer o BO. De reclamar, ir na delegacia, fazer o BO. E sempre que puder, a gente fazer a questão a identificação clássica do bandido. Pegar a imagem do seu DVR, da sua casa, tenta colocar câmeras melhores, porque já existe, não está tão caro, né? Já ficou mais acessível para todo mundo ter. Se não dá para pôr 4, põe uma, mas põe uma boa. Eu sempre falo procura, acho que as pessoas têm a internet aí, né? Que a gente pode pesquisar, saber se a câmera é boa, tem Reclame Aqui, que tu pode saber se a câmera A minha sugestão é, se você balizar para 4 megapixels hoje, você já dá muita informação, porque imagem é legal, mas informação precisa ter resolução. Então nós estamos falando de duas coisas assim. Vou colocar uma câmera. Para te definir quem foi aquela pessoa, quem não foi. A placa do carro, da moto, isso vai ajudar muito numa solução futura, ou até mesmo numa investigação presente, porque quando a gente faz o sistema da SEG de boa, um dos cuidados que a gente tem é 30 dias de gravação na nuvem, para que a polícia possa ter pesquisa depois. Mas se você tiver qualidade da informação hoje, quando ele entra pelos projetos do governo, que é o Detecta, que é o projeto Radar da polícia, enfim, são os programas de governo, essa câmera ela já está lá à disposição em tempo real, avisando.
Olha, tem bandido aqui, tem carro roubado aqui. Isso precisa ter qualidade, resolução. De resolução. Então é importante, gente. Então eu acho que esse pode ser o sétimo ponto. Ave Maria, câmeras de boa qualidade. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui das nossas perguntas que o pessoal preparou. Eu acho que é o que tu acabou de falar, né? Porque hoje é tão importante investir em câmeras de monitoramento. Acho que tu já respondeu essa pergunta. E não é monitoramento, tá? Vamos quebrar esse paradigma. No 2023, a ideia não pode ser monitoramento. Quando você coloca inteligência, seja ela inteligência artificial ou analítico de vídeo, ela passa a ser operação, e então a sala não é mais sala de monitoramento, ela é uma sala de operação. Por quê? Porque a câmera trabalha sozinha. Não precisa do ser humano interferir. Ele passa a ser o agente passivo. Olha só, ele vira a chave. A câmera era o agente passivo, agora a câmera é o agente ativo e o operador é o agente ativo, passa a ser o passivo. Ele só precisa lá fazer o quê? E normalmente tem que ser um policial. Pela lei LGPD, banco de dados, só quem pode ter acesso é o Estado, né? A LGPD não permite que uma empresa privada tenha acesso a banco de dados. Então, separando, empresa privada faz monitoramento e vai continuar fazendo porque o papel dela, ela não tem banco de dados. O governo faz sala de operação porque ela tem banco de dados e tem inteligência artificial conectada. Quando você faz aqui e chama de inteligência artificial, tem que quebrar um paradigma. Distingue o que é analítico de vídeo do que é inteligência artificial. São coisas muito diferentes. Mas como a pessoa que está vendendo também é leiga, às vezes o técnico é leigo, ele vende analítico de vídeo como inteligência artificial. Vamos separar, por exemplo, quando lê uma face e abre um portão, abre uma porta, abre uma cancela. Essas portarias virtuais que nós temos aí. Tudo bem, é acesso. Isso é analítico de vídeo e não é inteligência artificial, porque ele identifica uma face e abre um portão. Que já foi pré-programado. Mas o banco de dados que está ali não é um banco de dados de segurança, é um banco de dados de informação. Informa que aquele indivíduo está apto a abrir aquela porta automaticamente sem interferência humana. Isso é analítico de vídeo, analisou frame to frame. Quando você coloca inteligência artificial para fazer a busca e fazer com que tome uma iniciativa futura, que é a polícia, aí é inteligência artificial, porque é um banco de dados que tem informação com algo a ser tomado depois, porque a câmera fala assim, ó, eu vi fulano, é bandido, avisei a polícia foi lá, atuou. Olha como o processo é longo. Eu vi fulano abrir o portão, o processo era curto. E o banco de dados é específico para aquilo. Quando você pega essa mesma leitora, desde que ela esteja do lado de fora do condomínio, que serve para abrir o portão, e você coloca o sistema da segue de boa para a polícia, ela se torna os dois. Analítico de vídeo e inteligência artificial. Olha que bacana. Sabe todas as pessoas que entraram... Não, que não deveriam entrar e não vão entrar porque vai avisar. E se ele entrar, sabe que ele está lá dentro. Então eu posso ter um equipamento desse ligado à polícia? Nos dois sistemas. Abre portão porque é o papel dele, controle de acesso, e avisa a polícia porque é o papel dele enquanto conexão com o Estado. Mas, Roberto, eu acho que as pessoas não sabem disso. Começou esse ano. Eu acho que é super importante a gente esclarecer. A sala de operação veio para dar esse tipo de acesso, porque até então não podia fazer isso a nível de Estado, é muito pesado. Imagina um processamento, não ia fechar a conta. Então, o Estado tem muito mais, hoje, condição de fazer placas, então é automático, o Estado inteiro. Se você roubar um carro, por exemplo... foi roubado, você foi vítima de assalto lá em Ourinhos. E aí um carro clonado aqui em São Paulo aparece, ao mesmo tempo o Estado consegue saber que é clone. Aí ele vai lá, faz o quê? Atua nos dois. Um deles é problema. Isso é inteligência artificial. Que bacana, hein? Entendeu? Então, isso já acontece. O pessoal não tem noção como a polícia hoje resgata carros. Por isso está diminuindo o custo de seguro em algumas regiões. Porque a polícia tem dados e o seguradora também tem. Outros são mais caros, outros são mais baratos, mas porque tem banco de dados fazendo essa informação. Então a mesma coisa vai acontecer com o bandido. Se o bandido fez uma arte em algum outro lugar do país ou até fora, hoje quando ele chega... De fora é mais fácil, porque quando chega no aeroporto a Polícia Federal já tem na Interpol aquele banco de dados. Está ali fácil. Mas vamos imaginar que ele chegou bonitão aqui, depois de uma semana fez um crime e foi para a base de dados lá no Acre.
Quando joga pelo Cortex, joga pelo sistema do governo federal, ele vem migrando para os estados. E aí, quando ele chega nos estados, ele vai passar a fazer uma parte de uma base de dados daquelas câmeras, por exemplo, aqui de São Paulo, não detecta. Então, esse bandido lá do Acre, quando passar aqui, vai ser pego. Isso é o futuro já em andamento. Tá funcionando em Osasco, em algumas câmeras. A partir do dia 20 vai começar a funcionar no Morumbi. E a partir do dia 22, eu não sei, ainda esse ano, no Alto de Pinheiros. Salas de operação. E esse pessoal que está aqui, que você perguntou, são os parceiros, a Darwa, a SDC, que é servidor, a Darwa, que você distribui também, é um parceiro de sempre. A Corsight. Corsight é software de facial. Geraldo é uma figuraça, abraço Geraldo. A Segue de Boa. Aqui é o César, que fabrica os postezinhos. Hoje nós fizemos um modelo já em 3D para poder personalizar e quando o morador ou o bandido olhar, sabe que aquela câmera tem um vínculo com a polícia. Isso que bacana. É uma identidade visual. E vamos para a nossa última pergunta aqui que o pessoal providenciou. Como descobrir a melhor solução de monitoramento para prevenir falhas críticas de segurança? Então, acho que é tudo isso que a gente falou também, volta né? sempre à relação humana. Se não tiver comportamento voltado a conhecer o outro e querer ajudar o outro, tudo que você colocar de tecnologia não vai resolver. Tem que ter a base da pirâmide é a relação humana e comportamentos adequados dentro da regra do jogo. Ser uma pessoa do bem, fazer o bem, tratar as pessoas bem e pensar que o outro é tão importante quanto você. Tá na métrica. Se você colocar, eu brinco assim, 1000 câmeras e uma pessoa, que é o monitoramento, o bandido sabe que basta ele pegar essa pessoa. Ele acabou com as 1000 câmeras. Porque é fácil. Aonde está a fragilidade? Está aqui. Quando você coloca uma câmera e 1000 pessoas, é ruim de acabar com 1000 pessoas, hein? Ah, mas vou acabar com a câmera, mas a gente continua com nossos olhos. Nós não fomos tolhidos de enxergar um ao outro. A gente só perde a tecnologia, mas a gente não perde a essência. Então olha a diferença. O que é melhor? É começar certo. Certo é isso aqui. É se relacionar, é fazer o bem para o outro. Porque o bandido não quer isso. Ele quer a gente brigando. Ele quer intriga. Quanto mais problema entre nós, mais fácil para ele. Porque ou ele vai atacar você e no outro dia vai atacar eu. Olha que mais simples. Olha, esse nosso programa aqui, você tem que vir mais vezes, Ai, né? Jesus. Passa não, passa E eu sou tímido, tá? É que eu tô falando do assunto, né, que me agrada e tô com uma pessoa que eu tenho um carinho grande, então fica mais fácil. Não, e a gente aí conseguiu pontuar os nossos 7 pontos e o último seria o dos bons equipamentos, né? O nosso 7º ponto. E passa os teus contatos aqui para o pessoal. www.segdeboa, é com G mudo, D mudo. Como está na camiseta. Como está aqui, ó, segdeboa.com.br. A gente vai colocar no nosso... E o meu WhatsApp, que eu falo com todo mundo, que é o 11 99282 4150. 99282 4150. Vocês vão achar lá o Segue de Boa no Instagram, vão achar o Segue de Boa no Facebook. Né? Só digitar lá, Segue de Boa. Se quiser um pouco da nossa história, Segue de Boa Carnaval 2014, vai achar a gente lá, vai achar o começo da minha história com essa mulher maravilhosa que me acolhe hoje de novo. Lindo. E que eu estou muito, mas muito feliz de recontar essa história e poder trazer um pouquinho de informação para o seu público. E a gente fica muito feliz de todas as tuas dicas para nós termos um bairro seguro, né? Então, muito obrigada, seu doutor especialista aqui. A doutora segurança, chique, né, essa mulher, né? E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E até a próxima semana.